Shalom, boa noite. Tudo bem com você? Já estamos ao vivo. Espero o pessoal entrar aí, a gente já começa aqui. Essa nova etapa do nosso projeto, nosso processo. Tô mandando aqui já. Quer mandar de transmissão para mim? Pode mandar. Aí, beleza. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vamos começar orando aqui. Amém, amém, Senhor meu Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse sábado. Te agradecemos, Pai, por esses ensinamentos, por esse projeto que o Senhor colocou em nossas mãos. Obrigado, Senhor, por nos conectar nesse rio de água viva que flui do seu trono. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que vão acessar, daqueles que vão assistir durante a semana essa live, daqueles que vão começar e querer aprender de Ti. Te agradeço, Pai. Te agradeço por todas as coisas. Agradeço, Senhor, pelo Seu cuidado hoje, nesse dia, nesse sábado incrível que nós estamos vivendo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de ensinar, de falar do Seu amor, de falar dos Seus ensinamentos, daquele que me curou, me transformou. Obrigado, Senhor. Te agradeço. Então, toma, Senhor, nas suas mãos agora a minha mente, a minha vida, aqueles que estão entrando aqui, que estão acessando. Cuida, Senhor, do entendimento, do ouvir, do ver, do falar, do se expressar, do compreender. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abra os céus sobre as nossas casas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Shalom, boa noite, boa noite. Fala aí, vizinho. Tudo bem com você? Tudo bem? Vamos começar aqui para a gente já imputar e gravar essa aula do processo do sal. Né? O sal ele veio na minha vida num tempo incrível e a gente estava procurando compreender e entender um pouco mais a palavra de Deus e eu conheci o aplicativo da Bíblia JFA. Então, nós vamos fazer agora 14 semanas de aulas aprendendo um pouco mais de nós mesmos, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais sobre inteligência emocional, aprendendo um pouco mais sobre o conhecimento e a sabedoria que vem das Escrituras de Deus, aprendendo um pouco mais sobre o que o Senhor quer de nós. Nós vamos aprender com um método incrível aqui e depois eu vou falar como vai funcionar. Antes eu quero dar uma introdução na palavra de Deus. Vamos na parte principal, que é o mais importante aqui, é o porquê nós estamos aqui, né? Eu sempre quis aprender um pouco mais da palavra e não ficar só ouvindo o que tinham para me contar. O que motivou a eu ler mais, aprender um pouco mais. Gente, eu estou aprendendo. Eu sou uma criança no aprendizado, na palavra, no ensino. Mas o fato de eu começar aqui um projeto de dar aulas sobre a palavra de Deus vai fazer com que eu aprenda mais. E isso já é uma grande chave, né, de Deus nas nossas vidas, que faz com que a gente saia da zona de conforto. Faz com que a gente comece a querer ensinar o que nós aprendemos e começamos a aprender coisas novas, nos aprofundar em intimidade para poder ensinar coisas melhores, maiores, mais profundas e também para sempre estarmos nos questionando, sempre perguntar, será que é isso mesmo? Será que o que essa pessoa, esse pastor falou é verdade? Um dos motivos, por exemplo, eu já vou te falar aqui, e talvez é um grande segredo que você vai descobrir hoje. Preste atenção, talvez seja a primeira vez que você vai ouvir isso. Talvez você já entendeu e compreendeu isso. Shalom, Du, tudo bem? Talvez você já entendeu isso. Então, por exemplo, em Gênesis 7, fala sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé, todo mundo ouviu falar nessa história. Eu, apesar de eu ser um cristão recém-convertido, pouco tempo aprendendo a palavra, eu aprendi com uma escolinha de criança ou com musiquinhas de que quantos casais entraram na arca junto com a família de Noé? Será que você consegue responder essa pergunta? Quantos casais de animais
entraram na arca de Noé, de cada espécie. Então, você acha que já tem um número na sua cabeça, porque a gente aprendeu assim. Entrou, né? Nós aprendemos que com algumas pessoas, que entrou um casal de cada tipo, de cada espécie de animal, junto com Noé na arca. Você aprendeu assim? Se aprendeu assim, fala assim, ó, sim, ou escreve aí 2, se você concorda que entrou um casal de cada espécie na arca junto com Noé. Quem concorda comigo aí? Vamos ver se tem algum corajoso para se posicionar dessa forma. Eu vou te contar. Sim, você aprendeu assim, né? Um casal de cada espécie entrou na arca. Será que isso é verdade? E aí, o que acontece? Como eu já era adulto e eu comecei a ouvir palavras de Deus, eu comecei a ler essas palavras. Olha lá, sim, um casal. Aprendemos assim, mas eu vou te contar uma grande verdade. E olha só o que gerou. Então nós aprendemos na escolinha dominical que entrou um casal de cada bichinho junto com Noé lá na arca. Esse é um exemplo do que me motivou a ler mais a palavra de Deus, porque começou a gerar em mim dúvidas. Então, quando começa a gerar dúvidas, eu preciso fazer o quê? Fazer perguntas. É muito simples isso e essa forma de entendimento. Tanto que Jesus Cristo, ele ensinava fazendo perguntas e dando as respostas corretas. Isso é lindo. O que eu fazia, por exemplo? Alguém ensinava, falava que, olha, lá na arca de Noé, entrou junto com ele na arca um casal de animal de cada espécie. Aí eu, Fabrício, ouvi essa palavra, já sendo uma pessoa consciente, racional. Eu ia lá na Bíblia e eu lia o capítulo inteiro. E eu ficava em dúvida. Porque, por exemplo, nessa palavra, em Gênesis 7, no versículo 2, está escrito que entraram na arca sete casais de animais puros e apenas um casal de animal impuro. Desculpa te falar, mas você aprendeu errado. Tô acabando com um monte de professor de escola dominical. Não é só o fato de aprender errado, mas uma riqueza de detalhes que faz todo sentido quando nós começamos a aprender melhor e a tirar as dúvidas que são geradas quando nós lemos a palavra. Porque ela vem para tirar a escama. Então é lógico, eu nunca rejeitei o ensino daqueles que já conheciam, dos que já sabiam, mas daí eu perguntava. E eu sempre tive uma fama de ser questionador na minha casa. A minha família cresceu em outra religião e eu sempre perguntava as coisas. E o fato de eu não ter resposta em algumas coisas fazia com que eu não acreditasse naquilo. Por isso que a palavra de Deus fala que quando existe dúvida, Deus não está ali. Uau! Ó, explodiu a mente. Então aí eu lia lá e, Noé levou sete pares de cada animal. Tá lá, Gênesis 7:2, depois você lê. E depois ele fala que ele levou um casal de cada animal impuro. Aí eu ficava, aí, tá vendo? Ó, o cara não tá falando mentira, irmão, não tem nada a ver. Por que então 7 impuro, 2 puro, 2 puro, 7 impuro e 2 impuro? Eu ficava nessa loucura. E eu ficava com dúvida. Então eu começava a pesquisar e a estudar. Eu não sei de nada da palavra de Deus, eu sou apenas uma criança. Você não vai aprender nessas aulas teologia. Teologia estuda muito Deus, a história da Bíblia, a história da palavra de Deus, a história do povo que originou, faz um estudo histórico, um estudo escatológico de tudo que aconteceu. Nós vamos ser efetivos em fazer perguntas e dar respostas. E também na continuidade das aulas, dar muitas respostas às suas perguntas. Como, por exemplo, quem escreveu a Bíblia? Para que a Bíblia foi escrita? Qual é o plano de Deus? Por que só Jesus salva? São perguntas que parecem ser tão simples e tão banais de você responder, mas a resposta, às vezes, você está dando a resposta errada.
Talvez porque você entendeu ou aprendeu diferente da maneira com que a Escritura queria trazer para você. Porque se a palavra de Deus fala que seja a sua resposta sim, sim, não, não, por que que ao escutar às vezes a palavra de algum pregador ou de alguma pessoa, ou até ao ler a palavra, nós não compreendemos e nos gera dúvida? Aí essa palavra ela acaba não sendo sim, sim, não, não, ela fica um talvez. E aí nesse talvez abre uma brecha e uma lacuna para ser preenchida com outro tipo de conhecimento que talvez não seja de Deus. Shalom Alex, Rafa, bem-vindo aí. Nós ficamos de fazer um discipulado, né? O Alex lá de Santa Rita do Sapucaí, né? O nome da cidade. Shalom, um abração para vocês aí. O Anderson também tá chegando agora. Acabamos de revelar um segredo incrível aqui, viu, Anderson? Que na Arca de Noé não entrou um casal de cada animal. Uau! Entraram 7 casais de animais puros e entrou apenas um casal de animais impuros. Nós falamos porque é justamente para aparecer sobre essa ressignificação da verdade do conhecimento que nos liberta. Não é? Conhecimento nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em todas as áreas, E por isso que o nome desse curso, desse estudo, se chama Sal. E tá lá em Mateus 5, no versículo 13. Eu quero ler para você o porquê que nós vamos começar nessa série de estudos incríveis, lindos, respondendo muitas dúvidas e questões. E vai fazer você crescer demais, vai fazer você amadurecer demais. Pode confiar em mim que você vai sair diferente. Vou melhorar aqui. Pode confiar em Deus. Porque é Ele que tem um poder incrível de transformar as pessoas. Mas eu vou ser um canal aqui para a gente abrir até algumas questões, gerar dúvida, para você ser transformado através do conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? De certa forma, eu estou aprendendo, como eu te falei. Isso aqui também é uma forma de eu aprender mais. Todas as vezes que eu vou trazer um conteúdo, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que meditar. E aí eu acabo crescendo. Então, para eu crescer, eu preciso de você aqui me ajudando a crescer. Você me ajuda muito quando você acessa aqui a live, quando você compartilha com os seus amigos, quando você fala, cara, entra lá naquele Instagram que o cara ensina de graça, o cara dá estudo bíblico lá, o cara fala de uma maneira simples, uma linguagem que nós entendemos, ele não vem com uma escatologia, falando lá do hebraico, até porque eu não sei, por isso que eu não falo. Talvez se eu soubesse prejudicaria a gente trazer esse conhecimento simples, como Jesus fazia. Eu amo a simplicidade de Cristo, por isso eu faço assim. Vamos lá, Mateus 5,13. Olha só, já começa aqui Cristo falando algo incrível e declarando algo no Sermão do Monte para nós. Ele fala assim, ó, eu já vou falar para você que está assistindo aqui e ouvindo a minha voz, ouvindo aqui uma palavra de Deus, que você é sal no mundo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como é possível restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Acende uma vela e coloca embaixo de uma vasilha. Não. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deixa eu ler só o 16 aqui, ó, para você entender o porquê que você foi chamado de uma maneira simples, para que você é escolhido para viver aqui na terra. Já é um propósito, ó. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Não é para brilhar a sua luz diante de um prédio. Não é para brilhar a luz diante de um animal.
Não é para você governar de uma forma onde as pessoas não vão ver você como uma pessoa diferente, iluminada. Existem lugares que a gente entra e chega e fala assim, nossa, vocês têm algo diferente, é uma luz. Vocês são iluminados, vocês são abençoados. Abençoados. Por quê? Porque nós somos abençoados. Qual a diferença, às vezes, de nós chegarmos em um lugar e termos acesso a muitas coisas? Isso é porque nós entendemos algumas coisas na palavra de Deus, nós compreendemos e conseguimos acessar. O acessar na palavra de Deus, eu até fiz aqui um pequeno esboço, depois eu posso mandar para você, é a forma de entender o Velho e o Novo Testamento. Então, se a palavra de Deus, que ela é eterna, ela é atemporal, ela é viva e eficaz. Preste atenção nisso. Eu sou jovem, eu tenho 35 anos. Se eu soubesse dos códigos que tem na palavra de Deus, conhecimento aqui, que se eu te falar uma coisa, você pegar uma folha dessa aqui, irmão, ó, se você arrancar uma folha dessa aqui, ó, você tem conhecimento inestimável e revelação para você viver o resto da sua vida na presença de Deus. Nossa, é possível, Fabrício? É possível. É possível, porque o tanto de riqueza que tem aqui, e você pegar e começar a conquistar, sendo uma página do Novo Testamento que vai se referir à aliança feita através de Cristo, que não vem ao caso, nós vamos avançar em umas aulas sobre isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Porque, por exemplo, a palavra está dividida em 2 livros, que é o Velho Testamento e o Novo. Já quero te ensinar algo aqui. Vamos ver na base do nome, testamento. O nome testamento significa que alguém deixou algo para alguém. Não estou colocando você ainda na jogada. Então, um testamento é quando alguém morreu, alguém, ou em vida. Vamos pensar assim, ó, eu estou vivo, certo? Aí eu quero deixar as coisas para a Júlia. Eu amo muito a Júlia, mas eu tenho meu sobrinho Kainan e o Kaique, que eu tenho como filho. Eu também quero deixar coisas para eles. Mas se eu morrer diretamente, a Júlia, o Kaique, que não é meu filho de sangue, ele não vai ter direito. Porque se eu não comunicar para alguém que o Kaique vai ter direito disso, dessa herança que eu estou deixando, ninguém vai saber. Concorda comigo? Se eu não escrever lá, deixo uma casa, deixa eu profetizar na minha vida já. Deixo a minha casa em Dubai para a Júlia. Deixo a minha casa na Europa para o Kaique, meu sobrinho. Recebo. Recebe, filha. Deixo a minha casa em Paris para a Denise. Eu começo a dar nome para as coisas que eu deixei. O nome desse documento se chama testamento. E é uma garantia de que, quando eu morrer, as pessoas que eu quero deixar algo vão receber aquilo. Perfeito? Por isso que a palavra de Deus vem com um título lindo, dizendo Novo Testamento. Novo Testamento? Então você, Fabrício, você está querendo dizer que existe um testamento escrito deixando coisas para alguém? Sim, para mim e para você. Existe um testamento deixando uma herança, um legado e deixando muito poder. Poder, é isso que eu falei, deixando para você. Mas só consegue acessar e reivindicar essas promessas do testamento quem conhece e fica sabendo. Por exemplo, eu deixo lá para a Júlia um testamento. Olha só que louco, eu lembrei de uma história aqui. Nós vamos entrar daqui 10 minutinhos já, eu vou explicar como vai ser as aulas. Preste atenção nessa história. Isso aqui não estava nem preparado aqui no script, eu vou tentar lembrar ela com detalhes, tá? Um homem, um pastor, essa é uma história real, tá? De um grande evangelista do Senhor. E eu não sei, amor, você já ouviu essa história? Se você já ouviu, eu vou começar a contar ela e faltar algum detalhe você me lembra, tá bom? A D, ela tá acompanhando aqui, ela fica monitorando os chats aí, ajudando, sempre preenchendo, escrevendo as coisas. E se ela lembrar dessa história, se faltar alguma coisa, ela me ajuda, tá bom? Somos humanos. Um homem chegou para visitar a casa de uns amigos dele, e no fundo morava uma senhora que trabalhou a vida inteira para uma família muito rica. E essa mulher, ela estava enferma e na cama e prestes a morrer.
E ele ficou sabendo que essa mulher, essa senhora que trabalhou, se dedicou a vida inteira para cuidar daquela família, estava muito enferma e ela ia falecer. Daí então, ele falou, eu vou lá orar por ela. Ele entrou no quarto dela e na parede tinha um papel. Ele entrou, orou por ela e ela falou, nossa, eu estou no fim da vida. E ele olhou o quarto dela, era um quarto muito simples, uma cama apoiada com um tijolo baiano. Ele olhou as paredes estavam com um reboque todo raspado. Era um quarto úmido. Era um quarto de uma pessoa pobre que não tinha muitos recursos. Estava limpinho, organizadinho, mas era um quarto de uma pessoa que aparentava estar sofrendo, de uma pessoa que, quando nós olhamos uma situação assim, nós pensamos, nossa, essa pessoa não merece viver aqui. E ele, depois de orar por ela ali no seu leito de morte, ele olhou na parede e tinha, dentre alguns buracos, um quadro pequeno, um quadro do tamanho de uma folha de papel. E ele falou, nossa, olha o que você tem aqui, que incrível. E ele ficou admirado porque era um papel muito antigo que estava escrito ali com selo do cartório. E ele olhou, ele começou a ler aquele papel na parede e ele arregalou os olhos e ele ficou atônito. E ele olhou para ela e disse, minha senhora, a senhora sabe o que tem aqui na sua parede? Ele estava vendo a situação que ela estava vivendo. Uma situação terminal de uma doença que talvez teria cura se ela procurasse os médicos certos na hora certa. E ela falou assim, sabe o que é, filho? Esse papel tá aí porque o meu patrão, quando ele morreu, ele deixou esse papel para mim. E eu achei ele muito bonito. E eu coloquei ele na parede porque ele tem uns desenhos incríveis. E como eu não sei ler, eu deixo ele aí. E sempre que eu tô com saudade do meu ex-patrão, eu olho para esse papel e eu fico feliz. Nesse mesmo instante, aquele homem que estava ali para orar praticamente no leito de morte da mulher, revelou uma grande verdade para ela. Falou assim, este papel que está na sua parede, talvez por muitos anos, é um testamento, aonde o homem que morreu deixou tudo para a senhora. Deixou propriedades, deixou carros, deixou empresas, deixou ações, deixou muitas coisas para a senhora. Mas pelo motivo da senhora não saber ler e não querer conhecer o que era este papel, você não conseguiu receber o que ele tinha para você. Nesse momento, a mulher faleceu. É justamente sobre este ponto que eu quero falar para você. Talvez você esteja passando por muitas situações aonde as suas crenças limitantes te levaram, aonde a falta de conhecimento, de entender e compreender o que Deus está querendo revelar na sua história para você. Não quer dizer que eu sou uma pessoa incrível, um super-herói. Não quer dizer isso. Mas eu estou querendo dizer para você que através da palavra de Deus eu fui curado da ansiedade, do uso de crack. Eu fui curado de vários vícios. Eu fui curado de dores de cabeça. Eu já fui curado de doenças. Eu já fui curado de doenças na pele que o médico falou que era nervoso. Eu já fui curado de ansiedade e de depressão. Eu estou te falando que a minha mente, ela amadureceu. Eu não sonhava, eu voltei a sonhar. Eu estou te falando de um livro que quando você lê, é o único no mundo que você lê na presença do autor. É o único que você lê na presença daquele que declarou palavras a seu e ao meu respeito. É o único, então, que deve ser entendido e estudado por nós. E eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade ainda de ler a palavra de Deus, mas o pouquinho que eu comecei a entender, compreender, fez uma diferença notável e palpável na minha história. E quem me conhece de 3 anos para cá, sabe do que eu estou falando. Quem viu eu antes e eu agora, sabe do que eu estou falando. E eu posso te falar uma coisa? Se eu e você começarmos hoje
a definir algumas coisas e aprender sobre o que nós temos direito por herança no testamento deixado por Deus, carimbado com o sangue de Cristo Jesus, nós vamos viver coisas extraordinárias nesses próximos anos. Nós vamos viver coisas que nem nossos olhos viram, nem nossos ouvidos ouviram e nem o coração do homem conhece. Nós vamos viver coisas grandes, insondáveis e que nenhum homem é capaz de determinar para nós ou garantir, mas sim Deus, através de conhecer as promessas e saber como reivindicar. Eu sempre falo aqui na conversa que existe um se de Deus. E esse se de Deus é o que delimita e faz com que nós possamos acessar grandes promessas de Deus. O se de Deus faz nós acessarmos prosperidade. O se de Deus faz nós acessarmos restituição no casamento, restituição na nossa casa. O se de Deus faz a gente conseguir ser perdoado, curado, salvo, liberto de coisas do mundo, de coisas da terra. Não vou falar nada aqui espiritual. Você vai receber dons de curar, de orar em línguas, porque frutos do Espírito Santo, você vai aprender com o tempo aqui, que eles frutificam em uma árvore que está plantada no lugar certo. E os frutos da carne também frutificam em uma árvore que está plantada no lugar errado. É simples assim, tá? Amém? Da hora? Olha só. Motivos. Aprender a base da sabedoria de tudo. 2. Saber que é um livro... Cara, isso é incrível. Quando eu entendi isso, a Bíblia é um livro de respostas e não um livro de regras. Muitos falam e dizem que este é o manual para você viver no mundo. Eles mesmos estão pegando e lendo o manual da forma errada. O manual para se viver no mundo é o Espírito Santo. Depois a gente entra nesse ponto. O manual é o que está dentro de você. Aqui é um livro de respostas de como acessar o manual. É assim, cara. É um procedimento. É a forma com que eu entendi. E a forma que eu quero ensinar para você. Por isso que nós vamos começar aqui a desbloquear algumas coisas em entendimento. Já começou aí no Noé, né? Já começou na Arca de Noé. Aí, o 3, eu já falei, é o único livro que você lê na presença do autor. Isso é muito louco, né? Quando você começa a ler, a sua mente começa a abrir, e quando você está lendo da forma correta, o entendimento inunda o seu ser, e você consegue até ouvir Deus falando com você. É incrível. O 4, eu já falei um pouquinho, entender o testamento que foi deixado para você. Então, como vai ser, o que você vai precisar? Preste muita atenção agora, não saia da live, para você poder captar o que você vai precisar para poder estudar aqui junto comigo. É muito fácil. Você precisa ter um caderno e uma caneta, tá? Nós podemos fazer pelo aplicativo, que é gratuito, é tudo de graça, do Bíblia JFA. Lá ele tem uma ferramenta que chama SAL. Escreve aí, por favor. Coloca lá assim, app Bíblia JFA. Aí tem lá o SAL. Se você quiser, você pode se cadastrar como meu aluno, gratuitamente, tá? É só você enviar um direct para mim aqui pelo Instagram, mandando uma mensagem para mim. Fala assim, quero ser o seu aluno. Eu vou te mandar um link, você vai entrar lá, vai se cadastrar. Cadastrar, você não vai por e-mail, telefone, não, irmão. Você só vai clicar lá, você vai ser linkado como meu aluno e eu vou liberar o conteúdo da aula para você. Lá você vai ter perguntas e respostas assim, Olha aqui a folha, tá vendo, Essa aqui eu que fiz, né? Eu montei do aplicativo, eu gerei PDFs para ajudar a gente a aprender. Então, por exemplo, aqui, é a aula 6. A primeira pergunta da aula 6 é: como devemos crer em Jesus? Você sabe como você deve crer em Jesus? Primeira pergunta, tem uma boa aqui também, que legal. Como Satanás escraviza o homem? Pergunta 7. Tá aqui a pergunta 7. Isso aqui vai estar dentro do aplicativo e você pode responder lá. Ou você manda uma mensagem no direct para mim e aí eu vou mandar para você o PDF, tá?
Deixa eu fechar aqui. Abriu o chat, beleza. Eu vou mandar para você o PDF, tá? Então, ó, você pode fazer ou pelo app, aí você vem, participa da aula online, eu vou fazer as perguntas, vou dar as respostas depois de explanar sobre o assunto, nós vamos ter uma base bíblica e tudo mais, e nós vamos aprender muitas coisas novas. Cara, esse aprendizado do sal explodiu minha mente e eu comecei a aprender muito e profundamente. Em poucas aulas, vocês vão ver o resultado que vai dar e é incrível. Uma coisa que eu vou te falar, o que você quiser aí, como está na palavra de Deus, lá em João 15, versículo 7 e 8. 7 e 8. Vamos ver, vamos pegar aqui, vamos acessar. João 15, deixa eu ver se é o 7 e o 8 mesmo. Olha lá, da hora, ó. João 15, versículo 7, olha que legal. Jesus falando: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Cara, isso é incrível, irmão. Isso é incrível. Presta atenção. Ó. Isso aqui é o testamento deixado, ó. É o se de Deus. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. Uau! Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha já, só esse texto aqui, só esse texto já abriria uma vontade insana dentro de você de aprender quais são as palavras dele para você permanecer nele. Ó, se você permanecer em mim, beleza, e as minhas palavras permanecer em vós, vocês pedirão qualquer coisa, cara, é incrível isso, o que quiserem, e será concedido. Ah, Fabrício, então por que você não pede um jaguar? Nós vamos aprender por quê. Porque existe uma maturidade espiritual no pedir e também no realizar de Deus na nossa história. Talvez você esteja recebendo coisas ou precisando de coisas. É justamente para manter você longe de acessar o testamento, ou seja, aquilo que tem valor de verdade. Top! Para quem pode ser? Para qualquer pessoa, cara. Mesmo se tiver 1, 2, nenhum aqui, eu vou continuar fazendo, porque eu vou gerar conteúdo para gravar essas aulas. Nós vamos gravar essas 14 aulas e num futuro, eu acredito, isso é um projeto, é uma ideia, eu lançar esse curso e deixar disponível gratuito, é sempre de graça, cara. Eu não tô aqui jogando uma isca para puxar você para faça 5 dígitos com não sei o que, ganhe dinheiro rápido, se inscreve aí, põe seu e-mail. Mano, eu não vou fazer isso, cara, não vou. De graça eu recebi, Mateus 10, e por isso de graça eu darei. De graça eu recebi um acesso, de graça eu fui ajudado por Deus, pela graça, e por isso de graça eu vou fazer, eu vou ajudar da maneira que for necessário, porque o Senhor já tem me feito próspero, e eu não preciso enriquecer usando Deus. Aqueles homens que usam Deus para conseguir as coisas, Deus não usa para fazer nada. Quer que eu repito? Aqueles homens que usam Deus para conseguir as coisas, Deus não usa os homens para fazerem nada. É bem diferente. Esses caras usam o testamento para ganhar pessoas e não para chamar filhos. É bem diferente quando eu pego o testamento e falo para as pessoas: você tem direito. Agora as pessoas falam assim, ó, através disso, vem comigo, que aí você tem direito. Não, irmão, através de mim nada. É através do conhecer a palavra, através do conhecer a verdade, você vai ter direito a promessas incríveis. Mas você talvez esteja pedindo errado ou pedindo mal, por isso não tem recebido. É por isso. Talvez estamos fazendo o pedido errado e pedindo mal, por isso nós não temos recebido. Então,
é justamente para tirar algumas dúvidas, para inserir você no testamento, para você aprender a ler o que foi deixado para você por herança, para você reivindicar as promessas, é que nós vamos ter que aprender. Porque a base é a Bíblia, quem é Jesus, quem é Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sabe aonde Deus está? É uma pergunta. Você sabe aonde o diabo anda, onde o diabo está? Você sabia que na palavra de Deus, a palavra inferno nunca foi escrita no hebraico? Você sabia... Não, isso eu não vou falar. Vou fazer uma pergunta para você. O inferno, ele tá cheio ou tá vazio? Se você acredita que ele existe. Esse tipo de pergunta e resposta nós vamos ter nas aulas. Esse tipo de pergunta e resposta nós vamos aprender aqui. O que é estar em trevas? Uma pessoa então que não aceitar Jesus, ela está em trevas? Por exemplo, por que eu preciso ser salvo? Por que vocês falam tanto isso? Os crentes, os cristãos aí, esses doidos aí, falam em ser salvo, salvação. Por que eu preciso disso se eu já tenho vida? E Deus me prometeu, garantiu vida. Pronto. Vida eu tenho aqui. Por que eu preciso ser salvo? Você vai aprender fazendo as aulas. Isso sim, eu estou jogando isca para você vir e aprender de graça junto comigo. Fazendo isso, você me ajuda a crescer e aprender. Você, fala aí, de verdade, gostaria de me ver melhor do que eu estou hoje? Você que me escuta, ou já viu algum vídeo meu, já conversou comigo. Gostaria de aprender mais junto comigo? Ou da gente equilibrar e caminhar no mesmo nível? Fala a verdade, sim ou não? Sim, você acredita que você diria sim. E eu acredito em você. E eu acredito que você gostaria de saber também, quando alguém te fala algo de Deus, se isso está certo ou se está errado. Aí que está a chave. Do mesmo jeito que eu falei, a motivação aqui de eu querer aprender mais é, por exemplo, sobre a Arca de Noé que eu citei. Por exemplo, tem outro exemplo incrível que eu vou te falar aqui. Mas 2 minutinhos, pega essa que incrível. Quando o povo saiu do Egito, você sabia, já é uma curiosidade, você sabia que quando o povo saiu do Egito, existia um anjo na frente do povo de Deus, guiando todo o povo, e as pessoas viam esse anjo? Outra coisa, você sabia que quando o faraó saiu para pegar o povo de Deus, para matar eles, o anjo que estava na frente do povo se colocou no meio, atrás de todo mundo, para que faraó nunca chegasse até o povo de Deus? Você acha que o povo estava com medo de ser morto? Se o anjo de Deus estava entre eles? Mesmo assim eles tiveram medo. Mas, por exemplo, esse tipo de conhecimento, esse tipo de detalhe que é incrível, Deus ele fez no povo que saiu do Egito, olha que incrível. Além de um monte de coisa aqui no Novo Testamento que a gente tem, eu estou falando algumas características, alguns detalhezinhos que passam despercebidos, porque muitos pregadores, e não é errado, são direcionados por Deus, leem apenas um versículo e você não lê o capítulo todo. Eles leem um versículo e ministram aquilo, e é bênção. Mas você precisa ler o capítulo todo para saber se tudo que ele está falando tem uma fonte, uma inspiração divina, e se aquilo que ele está falando você pode pegar para você. Tem coisa que às vezes você faz e você está sendo aprisionado em uma religião. E o que o Senhor quer é libertar os filhos para que tenham uma vida excelente, uma vida nova, uma vida diferente daquelas que ele tinha, daquela que nos aprisiona em repetir ações. Repetição, preste atenção nisso, repetição é algo que o Senhor Jesus Cristo falou. Não façam como eles, repetindo em vão as orações ou as ações. É diferente, cada hora precisa ser de um jeito. Por isso que nós vamos aprender muito nesse tempo. Olha só, o método de ensino vai ser através de perguntas, ensino sobre as perguntas e respostas. Tá? Então eu sempre vou fazer uma pergunta, você vai pensar na resposta e aí eu vou explicar
por quê, né? Qual é a resposta daquilo, onde está a base da resposta, e aí depois eu te dou a resposta, e aí você vai preencher na folha, se você quiser em PDF, ou no aplicativo, tá? Isso é muito bom, cara. Por exemplo, Jesus ensinava assim, Jesus ele fazia perguntas, né? Ele falou para os discípulos, uma pergunta muito conhecida, quem o povo diz que eu sou? Ele estava perguntando para as pessoas. E aí as pessoas respondiam, dizem que és um profeta, dizem que é isso, que é aquilo. E aí Jesus pergunta de novo para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí aquele silêncio, mas Pedro teve coragem e respondeu, tu és filho de Deus. Aí ele disseste bem, Pedro. E daí que surgiu aquela frase incrível na palavra de Deus que diz, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Sobre ti edificarei uma igreja, porque tu és Pedro. Lindo demais, cara, lindo demais. Então, esse tipo de conhecimento nós vamos aprender, nós vamos entender aqui, vai ser muito bom, tá? Serão 14 aulas grátis para qualquer tipo de pessoa, tá? E nós vamos aprender através de perguntas. Eu sei que eu falei várias vezes isso, é porque quem aí não tem pergunta já devia ter sido arrebatado por Deus. Eu tenho um monte de pergunta, eu tenho um monte de dúvida. E nós começarmos juntos essa jornada vai fazer com que nós aprendamos e cresçamos juntos, tá? A Bíblia é um livro incrível, aonde tem mais de 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 3.511 palavras. Olha que louco, são tudo informações da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. É o livro mais antigo, ele é sucesso de vendas no mundo ainda até hoje, porque é a palavra de Deus. Isso é lindo, cara. Por isso que nós precisamos ler um pouco mais esse livro do que os outros. Precisamos ler também outros livros junto com esse, para aprimorar e trazer ferramentas. Eu e a Denise e a Júlia, esse ano, nós entramos num Shabat do Senhor, num ano de descanso e desfrute para crescimento. Como assim, Fabrício? Você entrou num tempo de descanso para crescimento? Justamente nisso que Deus trabalha. Quando a gente entra no sábado, por exemplo, aqui, para aprender de Deus, nós estamos descansando no Senhor, colocando e guardando o dia dele, que é o 4º mandamento na palavra de Deus de 10. O 4º mandamento, para a gente poder receber algumas bênçãos. A gente guarda o dia do Senhor, a gente trabalha, a gente prospera, mas é o dia onde tem maior crescimento em nossas vidas. Por quê? Olha um grande ensinamento de Jesus Cristo quando ele fazia os milagres no sábado. No sábado era um dia determinado para ensino, para aprender da palavra de Deus. Então era o melhor dia para curar as pessoas. Era o melhor dia para ensinar as pessoas sobre como ser curados, como ser livres, como expulsar demônios. Tanto que talvez deveria ser o dia onde as igrejas mais estiverem lotadas. Não só por causa da gente estabelecer o domingo como o dia do culto, mas sendo o dia onde a gente tem que mais produzir e aprender do Senhor. Esse é o dia do crescimento, é o dia que nós mais trabalhamos. Se você parar para pensar assim, é o dia em que nós mais trabalhamos, é sempre o dia em que nós mais aprendemos. Muito bom isso, né? Então nós vamos fazer isso, tá? Não somos adventistas, não somos de outras religiões, tá? Nós somos do reino dos céus. E eu quero dar as boas-vindas para a sua casa e para a sua vida ao reino dos céus. Seja bem-vindo ao reino dos céus. Paz do Senhor seja convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Se a paz repousou e ficou aí, vai ficar. Se você não quiser essa paz, relaxa, ela volta para mim e eu vou embora. Tá na palavra, irmão. Amém. Faça assim, né, Ju? Não, irmão, quem não quer, irmão, você viu, ó, quem não quer, volta pro seu, irmão, volta bênção. Vamos fechar? Bora lá? Bora lá. Ó, tem umas pessoas online, fica comigo aí, vamos orar junto, mano. Vamos orar e vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Fala aí, Júnior, tudo bem?
Vamos começar a fazer um exercício aqui, ó. Então estamos fechando a live. Semana passada não fizemos live. Semana que vem nós vamos ter a primeira aula, que vai ser a aula incrível sobre quem escreveu a Bíblia. O livro com 66, um livro grande que reúne 66 livros, 39, são 39? Isso, eu não errei. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. Top! Então nós não vamos estudar todos os livros, nós vamos aprender com perguntas e respostas. Vai ser um método rápido, aceleração, porque é chegada a hora, nós somos os trabalhadores da última hora e nós viemos aqui para manifestarmos como filhos de Deus. Toda criatura, está lá em Romanos 8,19. Aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso nós vamos nos manifestar como herdeiros da promessa, sabendo o que está escrito no testamento. E nós vamos ler o testamento, vamos receber as promessas e vamos ir lá e cobrar. Fala assim, Deus se prometeu e eu estou fazendo isso, então eu quero receber isso. É assim, irmão, é desse jeito. Nós precisamos tomar posse das coisas e termos ousadia e coragem para isso. Tá? Vamos lá, vamos orar. Faz esse exercício comigo, por favor, tá? Eu quero pedir para você, agora, se tiver televisão ligada aí, qualquer coisa assim, né? O cachorro lambendo a perna, cachorro latindo, eu quero que você desligue, eu quero que você desconecte os seus ouvidos agora de tudo que está ao seu redor aí fazendo barulho e se conecte aqui junto comigo para a gente fazer um exercício e para nós orarmos, tá? A oração precisa ser como meditação. Nós precisamos conectar com Deus da forma como Ele fala conosco e falar com Ele da mesma frequência. É loucura, irmão, loucura, mas vamos fazer, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser fechar seus olhos, endireita a sua postura, tá? Endireita a posição aí, postura de homem, irmão, postura diferente, tá? Respira fundo comigo. Vamos lá, 3 vezes, tá bom? Respira fundo, enche o pulmão, até lá no fundo. Amém, Senhor, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, agora, conectados, Pai, pois nós respiramos o fôlego de vida nesse momento. Já falando, Senhor, e declarando sobre as nossas histórias, que o fôlego de vida dado pelo Senhor está nas nossas vidas. Por isso, nós pedimos e damos ordem a todas as células do nosso corpo, na nossa mente, que haja regeneração celular, entendimento na nossa mente, que haja, Senhor, agora cura de depressão, de ansiedade. Que a sua palavra, Senhor, através do ouvir, seja manifesto aqui e nos traga, Senhor, fé. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Através dessa oração, nós nos posicionamos, Senhor, como a palavra diz, que nós somos sal da terra. Nós fomos feitos para fazer a diferença aonde nós formos inseridos. O sal, aonde entra, ele tempera, ele muda o sabor. O sal que não serve para diferenciar e para mudar o que está acontecendo, ele deve ser lançado fora. Por isso agora, nós ligamos a vida desse homem e dessa mulher no trono do Altíssimo, aonde flui um rio de águas vivas. E nós declaramos agora, eu sou sal. Repita na sua mente ou com a sua boca, eu sou sal da terra. Eu sou sal da terra. Eu sou sal da terra. Eu sou luz no mundo. Eu sou luz no mundo. Eu sou luz do mundo. Se você estava em trevas, a partir de hoje você está na luz do mundo. Porque Jesus determinou assim. E nós, Senhor, queremos ser um sal que salga. Nós queremos ser pessoas que vão fazer a diferença. Aonde passarem, aonde colocarem seus pés, aonde colocarmos nossas mãos, para outras pessoas que nós abrirmos nossa boca, olharmos, nosso olhar será penetrante como a sua palavra, como se fosse Cristo olhando para as pessoas. A sua palavra disse que nós poderíamos fazer coisas maiores que o Senhor, e a nossa vontade não é sermos maiores que o Senhor,
mas sim, Senhor, fazer as coisas que o Senhor nos peça, para que o seu nome seja engrandecido. E se a sua vontade for nos honrar, que assim seja feito a sua vontade, pois nós aceitamos ser sal na terra e luz no mundo. Ninguém poderá esconder uma cidade iluminada atrás de um monte. Essa palavra que você tem que receber hoje. Você foi escolhido e eleito para grandes coisas. Mas se você não sabe as promessas que ainda tem para você, comece esse estudo em nome de Jesus Cristo. Comece a aprender e meditar na palavra, porque nós vamos acessar promessas. Eu e você vamos crescer e ter resultados que nós nunca tivemos, porque nós vamos aprender o que nós nunca aprendemos antes. É assim que funciona no reino dos céus e é assim que funciona aqui na terra. Então, Deus, te agradeço pela vida desse homem, dessa mulher, dessa família que está ouvindo hoje, sendo discipulado, aprendendo, Senhor, de Ti, aprendendo, Senhor, através da minha vida, mas são as Suas palavras que penetram na vida dele e é o Seu Espírito que fala com ele. Se isso faz sentido para você, por favor, fala glória a Deus, amém, assim seja, Senhor. Amém? Assim seja, Senhor. Assim seja, Senhor. Deus te abençoe muito. Nós vamos viver um ano extraordinário. 2022 vai ser o ano do crescimento. Mas só se você quiser crescer, você vem comigo. Se você quiser ficar do mesmo jeito, pode ficar, não tem problema. Eu não vou me preocupar com você. Eu vou continuar. E talvez para você alcançar a gente, as pessoas que estiverem nesse crescimento, vai demorar um pouco. Então eu te desafio a você crescer esse ano. Eu te desafio, meu irmão, minha irmã, eu te desafio a crescer de uma maneira como você nunca cresceu esse ano. E daí você vai ver, ano que vem nós fala disso. Deus abençoe. Em nome de Jesus a sua vida. E como que a gente fala tchau? Como a gente fala tchau? Shalom! Shalom, shalom. Deus abençoe.